Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a nossa configuração do nosso ambiente aqui utilizando o macOS, beleza? Eu tô com o macOS Big Sur aqui e eu já tô fazendo a instalação aqui. E aí depois que eu pensei, falei, interessante fazer um tutorial sobre isso, né? Mas eu vou te explicar aqui o passo a passo aqui, tá? E antes que qualquer pessoa fale qualquer coisa sobre isso, eu já vou deixar claro, não abandonei o Linux. O que aconteceu comigo foi um problema com o meu computador que eu tava tendo e aí acabou caindo no meu colo um monte de macOS por algum motivo. Em algum momento eu conto essa história pra vocês. O que a gente vai fazer agora não tem nada a ver com isso, então vamos fazer essa configuração aqui juntos, tá? Eu vou vir aqui para o monitor e como eu te falei, eu já comecei a fazer, tá? Então eu só pensei em fazer esse tutorial depois que eu já estava fazendo, então eu coloquei um VNC ali no outro computador, que é um MacBook mais antiguinho aqui, que é de 2017. Esse outro aqui, com 8 GB de memória, tá? E aí eu vou te mostrar o que eu tô fazendo aqui, tá? Esse MacBook acabou de ser instalado, eu zerei ele, né? Eu fiz a reinstalação do macOS. Quando ele voltou pra mim, ele tava sem nada, a única coisa que eu fiz foi limpar aqui a barra, porque vi um monte de coisa aqui nessa dock aqui no caso. E eu tirei um monte de coisa aqui, tá? Então não instalei nada, se você observar aqui, ó, no caso, ó, os aplicativos que tem aqui são os aplicativos padrão. Ah, mas o que é isso aqui que eu tô fazendo? Eu queria um gerenciador de pacotes como eu tenho no Linux, no caso, tá? E aí eu descobri o Homebrew, nunca tinha usado, nunca tinha colocado, assim, já tinha mexido no Mac, mas nada assim muito sério. E aí eu percebi que quando eu fui instalar o Homebrew, ele já instalou o Xcode e várias outras coisas que são de interesse nosso também, tá? Então, a primeira coisa, o Homebrew, que aí já instala tudo que eu preciso ali no caso, e depois a partir do Homebrew estar instalado, eu vou instalando as outras coisas, beleza? Nesse vídeo a gente vai instalar tudo, Google Chrome, Visual Studio Code, iTerm, a gente vai configurar o U mais SH para deixar o terminal bonitão no caso, então a gente vai fazer tudo que eu utilizo aqui. Beleza? Aqui, ó, aparentemente já terminou a instalação do Homebrew aqui, tá? Mas deixa eu te explicar como é que foi feita essa instalação, que é mais simples impossível. A única coisa que eu fiz foi pesquisar por... Deixa eu tentar dar um zoom aqui nessa tela para você. A única coisa que eu fiz foi tentar buscar por Homebrew, né? E aí você vai achar o site, que é esse aqui... brew.sh, beleza? Esse site, brew.sh... nele você vai ter um comandinho que instale o Homebrew, você vai copiar isso aqui, você vai abrir o teu terminal lá no caso, como eu fiz aqui, e colar o comandinho, que se eu der uma setinha para cima, você vai ver que é exatamente esse comando que eu digitei. Mas agora eu deixei uma listinha pra gente aqui de coisas que eu vou instalar. Então deixa eu abrir a minha listinha aqui. Primeira coisa, eu não vou utilizar o terminal, tá? Então esse aqui é o terminal mesmo da Apple, do que vem no Mac aqui, tá? Então, ó, se você ver, é esse mesmo terminal aqui. E aí, o que eu quero é utilizar o iTerm, no caso aqui. E aí, para a gente utilizar o iTerm, a gente precisa instalar ele. Então, brew, install, beleza? É iTerm 2, se eu não me engano, mas se não for, eu acho que é isso aqui mesmo. E assim que a gente instalar o iTerm aqui, no caso, a gente já configura também o O mais SH para a gente ter umas corzinhas mais bonitinhas aqui no nosso terminal, beleza? Eu gosto muito do ZSH, inclusive nesse shell aqui, ó, é esse aqui que eu tô te falando, que é com cor, bonitinho, vou instalar algumas coisas. Esse autocomplete aqui, quando você digita, por exemplo, sei lá, Python, sei lá, manage.py, já tem alguma coisa ali, tá vendo? Autocomplete, a gente vai configurar isso tudo aqui juntos, tá? Vamos esperar ele acabar ali, eu vou dar um pause aqui no vídeo para você não ficar esperando ele baixar ali, assim que terminar a gente continua. Então, pessoal, aparentemente já terminou aqui a instalação. Se a gente conferir nos apps, a gente já tem, como eu presumi, o iTerm aqui, beleza? E eu vou baixar o tema do Zeno Rocha, que é o Drácula, tá? No caso, eu vou modificar ele um pouquinho, como sempre, mas vai ser o Drácula que eu vou utilizar ali. Então, Drácula para iTerm 2, beleza? E aí, eu vou clicar aqui no site deles lá no caso, e já tá aqui, né, na verdade, eu já caí no link aqui, Drácula para iTerm 2, e eu vou baixar... Deixa eu ver, esse zip aqui, parece que é. Eu vou baixar esse zip e eu vou colocar isso aqui lá, tá? Parece que ele veio pra cá, deixa eu abrir ele só pra ver. Isso aqui mesmo. Eu vou mover isso aqui pra cá, pra minha desktop ali.
E aí eu vou usar isso aqui, ó, Dracula iTerm Colors. E aqui no iTerm, deixa eu fechar, aqui no iTerm eu vou vir aqui em Colors e vou vir em Color Presets e eu vou dar um Import, eu vou importar aquele Color Scheme que a gente colocou lá. Então, tá aqui no meu desktop, é isso aqui, beleza? Depois de importar, no caso, eu vou ter que selecionar ele aqui, o Drácula. Beleza? Então, o terminal ficou mais ou menos assim. Só que, outra coisa que eu quero fazer, só para você já ver aqui direito o que eu tô fazendo, eu vou colocar a fonte bem maior. Vou colocar, sei lá, 18. Aqui, deve dar. Isso aqui, tá? Então, essa foi a cor que ficou. Só que eu gosto de uma outra cor de fundo, que é a do tema que eu clonei do Zeno Rocha, do Drácula, e aí eu escureci um pouquinho o fundo, que é aquele tema que a gente já falou em vários outros vídeos e no curso também, no caso. Esse tema, eu vou voltar aqui em Profiles, vou marcar o Default ali mesmo, que é o que eu vou utilizar, vou marcar esse Background aqui, e nesse Background, na onde está 27, 29, 36, que é a cor que está sendo utilizada pelo Drácula, eu vou colocar 13, 14, um F, beleza? E aí é quase a mesma cor, um pouquinho mais escuro, porque eu prefiro assim, tá? No caso, isso é só questão de gosto, você não precisa fazer se você não quiser. Aqui no Window, eu vou colocar um pouquinho de transparência, tá? Só colocar a transparência, deixar assim, tá? Só que ele só tá transparente, ó. Você tá vendo, não sei se dá para perceber no vídeo, mas eu tô vendo o fundo normal. Então, o que eu quero fazer aqui, na verdade, é colocar um blur, beleza? Então, para blur, é só marcar aqui o blur e vir até ele começar a reclamar, beleza? Tá vendo? Tem um momento que ele reclama, eu volto um pouquinho para ele parar de reclamar e beleza. Tá vendo? E aí ele fica um terminal com fundo com blur aqui. Eu acho bem bonito isso, na verdade. Você pode eu até tiraria um pouco mais da transparência para ficar um pouco mais escuro, mas assim tá legal. Beleza, agora eu quero colocar o ou mais ESH aqui nesse terminal por conta do seguinte. É bem chatinho, é bem assim, boring esse tipo de terminal aqui sem muita cor, sem nada, tá? Então vamos deixar ele mais bonitinho aqui. Para isso, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. No meu aqui, eu vou nesse Safari que tá do lado de cá, que ele é mais rápido um pouquinho, e eu vou pesquisar por ou my ZSH, tá? E aí, ou my ZSH, a Delightful and Open Source Framework for ZSH, um framework para o ZSH. A gente vai abrir isso aqui e lá dentro eu espero que tenha um tutorial de como instalar ele. Então tá aqui. Install ou mais ZSH, beleza? E isso é importante que você saiba que o shell desse Mac OS Big Sur já vem com ZSH, tá? No caso, então você não precisa instalar. Se você tiver num shell que é o Bash, por exemplo, você teria que instalar o ZSH primeiro, tá? Nesse caso eu não preciso, porque esse já é o padrão do Mac. Então aqui eu vou só copiar isso aqui e eu vou colar esse comando aqui dentro do iTerm. Vou dar um Enter e aí ele já instala e já ativa o mais SH, então já vai ficar tudo interessante aqui, ó. Já começou a pegar um pouco de cor, ficar mais bonitinho assim, do jeito que eu gosto, né, no caso, ó lá, já tem mais cor, só que não tem tudo que eu preciso. Por exemplo, se eu digitar false, ele não faz nada. Se eu digitar, sei lá, Python manage.py, ele não faz nada no caso, porque eu tenho que instalar algumas coisas ainda. Então, junto do ou mais SH, eu utilizo o ZSH-syntax highlighting, que é isso aqui. Então é isso aqui, e eu uso... Vamos já configurar isso aqui, que depois a gente vai para o outro. Que eu uso também um outro de autocompleting, no caso aqui, tá? Mas aqui a gente já faz esse aqui, ó. Então aqui, ó, eu entrei no site, se você quiser, eu não vou ter como colocar esses links todos aqui, porque eu não tô nem vendo qual link que eu tô acessando, tá? Mas aqui, ó, só pesquisar por ZSH-users, ZSH Syntax Highlighting, caso você queira usar isso, tá? Então, voltando aqui, o que eu vou fazer é, aqui embaixo, sempre nesse ZSH Users, você tem um How to Install que linka um install.md, tá? Então você clica no install, aí vai ter para onde você quiser utilizar. Por exemplo, tem aqui anti-jam ou mais SH e várias outras coisas aqui embaixo, tá? O que eu quero aqui é o mais SH que eu
que eu estou utilizando. Então aqui, ó, eu vou copiar esse comandinho, o primeiro comando aqui, e aqui no iTerm eu vou colar aquele comando lá, tá? E aí ele vai fazer um clone, olha lá, ó, tá fazendo um clone já para a pasta correta ali, já fez, na verdade. E aí eu não sei, mas eu acho que ele já criou para mim um arquivo que é chamado de, eu vou abrir com o nano aqui, ó, ele é chamado de .zshrc, que fica na sua home, que é um til, tá? Então tem um til, no caso aqui, deixa eu dar um zoom, que fica melhor para você ver, ó. Tem um til, barra, ponto, será que não tá aqui? Aqui no caso vai ser zshrc, tá? No caso, ó. Esse arquivo aqui, beleza? E aí nesse arquivo, você pode abrir esse arquivo com Visual Studio Code, se você quiser. É que a gente não instalou ainda o Visual Studio Code, por isso que eu tô abrindo com o Nano mesmo. Ou com Vim, você que escolhe aí no caso. Só que aqui em algum lugar você vai encontrar aqui plugins, tá? Plugins igual, alguma coisa assim, ó. Aqui, ó. Achei aqui, plugins igual. E aí tem o Git aqui, tá? Eu quero colocar outra coisa aqui que vai ser o... Eu não lembro, eu não sei de cor, mas eu vou copiar daqui. É ZSH Syntax Highlighting. Vou copiar esse aqui. E aí, voltando lá, eu vou só colar esse ZSH Syntax Highlighting. Vou dar um Ctrl O. E aí ele vai perguntar se eu quero salvar. Vou dar um Enter. Ok. Vou dar um Ctrl X para sair. E vou dar um Exit. Eu poderia só fazer assim também, ó. Source, no caso. E aí, esse mesmo arquivo aqui, ó. Tá? E aí, se eu fizer isso aqui, eu já devo ter. Se eu digitar agora false, quando eu colocar o E, isso aqui vai ficar verde falando, olha, isso é um comando válido, tá? Tá vendo? Então, isso que é o Syntax Highlighting. Só para teste isso aqui, mas tem outras coisas que ele faz, é óbvio, não é só para isso também. Ele vai te informar, quando você digitar um comando que existe, que é válido, fica verdinho, senão vai ficar vermelhinho, beleza? Outra coisa que eu quero fazer é colocar também o ZSH Auto Suggestions, aqui no caso, que é esse aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para você ver, caso você queira abrir, é esse aqui, tá? ZSH Users /ZSH Auto Suggestions. Esse aqui é o famoso que muita gente me pergunta, quando eu tô digitando um comando, o meu terminal completa o negócio que eu tô querendo digitar, é exatamente isso aqui, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer é seguir novamente o install aqui. Então clicar no install e aí eu vou achar o mais SH que é o que eu estou utilizando. Vou copiar aqui o mais SH. Vou vir aqui não no Safari, mas no iTerm. Vou colar aqui aquele comando que eu copiei. Depois já vou deixar copiado aqui, ó, isso aqui que também vai lá nos plugins, tá? Então eu vou copiar isso aqui. E aí voltando aqui no iTerm, ele já terminou. Vou lá de novo, ó, nano til barra ponto ZSHRC. E aí eu vou Ctrl W, se você quiser, ele pesquisa. Então eu vou lá em plugins. Vou dar um Enter, ele tá aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou dar um espaço e vou colocar mais um plugin. Então tem o Git, o ZSH Syntax Highlighting e o ZSH Auto Suggestions, beleza? Vou dar um Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X para sair. E aí, se eu quiser fazer um source novamente daquele til, tem uma outra forma também, eu vou te mostrar aqui já, que é no Linux e no Mac funciona também. ZSHRC, se eu não quiser usar a palavra source, não sei porque você não gostaria de usar, mas você pode colocar ponto também, tá, no caso. E aí ele faz a mesma coisa do source, tá? Agora, se eu digitar Python, olha lá, ó, Python 3 -- version, tá vendo? Se eu digitar, sei lá, qualquer comando que eu digitar, eu vou digitar ls-lah. Da próxima vez que eu voltar e fizer ls, ele já tá salvo ali. É só eu colocar a setinha para frente, ele vai salvando, tá? Então isso aqui é super interessante para a gente utilizar aqui, beleza? Então pronto, instalado. Uma última coisa aqui, ainda em relação a isso, eu não sei se eu vou instalar ele aqui agora, se for demorar muito eu não vou, mas vai ser o tema Spaceship, beleza? Então Spaceship. Eu preciso digitar o que, né? Do ZSH. E aí tá aqui, ó. Spaceship Prompt, no caso aqui, que é isso aqui, beleza? Ó, deixa eu dar um zoom ali. Que é Spaceship Prompt /Spaceship Prompt, tá?
E aí, aqui tem como que é esse tema, o que ele faz, como é que ele funciona, bonitinho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou no install de novo, quer dizer, eu vou tentar achar aqui, né? Então, tem aqui no Homebrew, ó, no caso, é interessante. Brew, install, Spaceship. É melhor que eu seguir o do O mais SH, eu acho que fica mais no padrão, tá? Então, O mais SH tá aqui, eu vou copiar, vou vir aqui e vou colar, beleza? Eu não lembro nada dessas coisas de cor, tá? Então, a maioria dessas coisas eu vou vir no negócio, vou seguir a instalação deles aqui. Beleza, aqui ele tá falando para eu fazer um symlink, ó, falando para fazer um link simbólico para a pasta de temas customizados do O mais SH. Já tem o comando aqui, vou ler mais ou menos aqui, eu acho que tá tudo certo. Eu não vou mudar nada aqui, então eu vou só copiar e colar aqui. Colando, beleza, não deu erro nenhum, então tá. E agora, set no .zshsrc tem que setar o tema para Spaceship, beleza? Então vamos lá de novo. Então, nano. Podia ter feito isso tudo numa vez, né? Instalar tudo e depois vir nisso aqui. Mas você tá vendo aqui que ele vem com Russell, sei lá que nome que é esse, mas aqui vai vir para Spaceship. Eu achei que era eu que não tava digitando, mas é porque eu tô no VNC e tá falhando algumas teclas aqui, tá? Mas eu vou dar só um salvar aqui, Ctrl X para sair. E vamos dar um source novamente. Vamos lá, aqui, beleza. Source. E em teoria já era pra gente ter o nosso Spaceship aqui, tá? Pronto aqui, e agora o que eu vou fazer é instalar o restante das coisas. Então, ó, a gente já instalou o iTerm, que é, pra mim, uma das partes mais importantes, o terminal, o mais SH, o Syntax Highlighting, o Auto Suggestions e o Spaceship. Agora eu vou instalar o Google Chrome, Visual Studio Code. Eu vou instalar o PyEnv para a gente gerenciar as versões do Python que estão aqui. Eu vou instalar o NVM para a gente gerenciar as versões do Node aqui, tá? E depois eu vou instalar por último o dbeaver, ok? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, um por um, só para você ver aqui, ó, eu vou fazer brew install Google-Chrome. Beleza, pessoal, então aparentemente o Chrome já está instalado, não testei ainda, mas vamos conferir aqui. Se ele abrir, me ajudaria aí. Então o Chrome já está instalado, beleza. O próximo é o Visual Studio Code. E o Visual Studio Code, eu vou passar para você, Visual-Studio-Code. Eu vou passar para você, inclusive eu já vou fazer isso agora, as minhas settings e as minhas keybinds. Keybinds eu acho que não é muito interessante para você, porque eu mudo as configurações de atalho padrão aqui, do Visual Studio Code. Mas as minhas settings, eu acho que talvez você queira olhar alguma coisa, tá? Porque são configurações que às vezes a gente fica procurando, pesquisando em locais para ver se encontra alguma coisa assim pra gente fazer. Então eu já vou fazer isso aqui, tá? Então aqui, ó, já tô no outro notebook com as settings abertas, tá? Eu poderia, e aí aqui é importante isso, eu poderia logar com o GitHub que ele ia sincronizar essas configuraçõs, tá? Só que eu não vou fazer isso só para você ver como é que seria para a gente configurar as configurações do Visual Studio Code aqui. Então, tô abrindo o VS Code aqui, esse computador bem lentinho, né? Eu vou vir aqui na engrenagem, vou vir em Settings, beleza? E aqui eu vou clicar nesse íconezinho aqui para abrir como JSON, tá? E aí eu vou selecionar tudo, apagar tudo e vou colar isso aqui que eu vou deixar num link aí para você. Vou salvar aqui e aí já mudou muita coisa aqui, beleza? E aí, o que eu tenho aqui de interessante? Nada demais, assim, eu tenho as extensões que eu utilizo, as configurações que eu gosto de utilizar, o tema que eu gosto de utilizar, só que eu não instalei nada disso. Inclusive eu tenho algumas coisas aqui também de fonte, enfim, a fonte do console, enfim, tem coisas do Python, coisas de JavaScript, coisas de TypeScript, tem muita coisa, ó, muita informação aqui, tá? Então o que eu quero fazer é o seguinte, instalar essas coisas aqui. Quais são essas coisas? Olha lá, o Material Icon Theme, então vamos colocar o Material Icon Theme. Vou instalar, você vai ver que ele já vai mudar ali a configuração, já não vai ficar com esse grifadinho aqui mais. Deixa eu ver mais para baixo aqui, isso aqui nada disso é extensão, é configuração mesmo. Tem configurações para o Python, para o Django em algum momento ali, não, né? Mas é mais para baixo aqui.
Então, aqui, ó, falta a extensão do Python, tá vendo? Ó, ms-python. Inclusive, eu nem o Python instalei, né? A gente vai instalar o Python e o NVM. Mas vamos pesquisar aqui pelo Python. E aí, a gente vai encontrar uma extensão da Microsoft aqui, que é essa aqui, beleza? Então, é essa aqui. Vou instalar essa extensão. E aí, ele já deve corrigir esse probleminha dessa extensão aqui. E aí, vai corrigir tudo isso aqui que tá apagadinho aqui, tá? No caso, ó. Enquanto ele vai instalando ali, deixa eu pegar também as minhas keybinds, que são os atalhos que eu gosto de utilizar no teclado, né? Então, vou dar um Ctrl A aqui. E aí, para os atalhos de teclado, você vem aqui na engrenagem, e aí você vem em Keyboard Shortcuts, e aí a mesma ideia, você vai clicar aqui para ele abrir o JSON, você vai dar um Ctrl A, apagar tudo e vai marcar isso aqui, beleza? E aí, se eu salvar, eu já devo ter aqui as minhas teclas de atalho aqui. São algumas só, umas 20 só no mínimo, que eu gosto de utilizar diferente do que é o padrão do Visual Studio Code. Voltando aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Parece que ele nem terminou de instalar ainda, estranho. Deixa eu setar esse Material Icon Theme aqui, porque eu acho que eu pulei. Beleza, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ver essa extensão do Python. Beleza, agora tá instalada já. Mas aqui eu tenho o Code Runner, eu gosto bastante do Code Runner, então Code Runner. O Code Runner, ele executa os programas, no caso, das linguagens de programação que você quiser. Então, se você quiser C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, Perl 6, Ruby, Lua, ele vai aparecer esse playzinho aqui, é só você dar o play quando você tiver feito algum programa em alguma daquelas linguagens de programação lá. Beleza? Esse aqui é um dicionário, também não preciso configurar isso agora. E isso aqui, eu gosto dele, que é o VS IntelliCode. Mas beleza, tá pronta aqui a instalação do Visual Studio Code, faltou um negócio muito importante que é o tema, no caso. E aí, para isso, e para instalar tudo isso, eu já devia ter feito isso antes, eu utilizo o meu OM-Pack. Beleza? Então, OM-Pack, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, pesquisa por OM Themes, no caso, que foi um pacote que eu fiz. Eu tenho o tema, que esse tema aqui é o Drácula, só que eu mudei um pouquinho as cores. Como eu te falei, eu gosto de escurecer ele um pouquinho. Então, esse tema é o do Zeno Rocha, o Drácula, mas ele é um pouquinho mais escuro, tá? E aí eu tenho um OM-Pack que tem várias extensões aqui, tá vendo? Um monte de extensões, tá? Se você quiser instalar tudo de uma vez, só dá instalar e aí ele já vai instalar tudo aqui para você. Prontinho, o Visual Studio Code então é basicamente isso aqui. Agora uma outra coisa é o seguinte, deixa eu tentar achar o lugar aqui. A gente precisa do Python e do NVM. Só que tem um outro programinha que eu posso instalar antes que não tem configuração pra gente fazer, que é o brew install dbeaver community. E esse dbeaver aqui, ele é aquela... Eu já falei sobre isso em algum vídeo de MySQL ou de Postgre, que é o que eu gosto de utilizar para gerenciar a base de dados, tá? Então ele é uma interface gráfica que vai gerenciar MySQL, SQLite, Postgre, enfim, vários tipos de base de dados, eu gosto bastante dele, tá? E eu acho também que você vai gostar, porque ele é bem completo. Então já deixa ele instalado, se você observar, na hora que ele terminar, ele vai aparecer aqui, assim como esses outros 3 aqui que a gente instalou, beleza? Mas voltando lá, vamos continuar então. Para a gente instalar o Python e o Node, eu gosto de utilizar um negócio que é chamado de PyEnv para o Python e NVM para o Node. Ambos gerenciam versão do Python ou versão do Node, tá? Para o Python é o PyEnv, é óbvio, né? E para o Node é NVM, que significa Node Version Management, eu acho, não sei. Mas vamos lá, vamos configurar isso aqui. Para o NVM, você pode vir aqui e digitar o seguinte, ó. Eu acho até que para o PyEnv também é assim. Se você vier aqui e falar brew install NVM, ele, na hora que ele termina a instalação, ele já te explica o que você tem que fazer, tá? No caso. E aí já fica prontinho ali pra gente, ó. Então, vamos lá. Assim que ele acabar, você vai ver que vai aparecer aqui uma mensagem, ó. E é importante você ler essas mensagens. Eu não vou ler o texto aqui todo, mas, ó, só pra você ver, ó. Make dir NVM, ou seja, eu tenho que criar uma pasta .nvm na minha home, então vou criar, ó. Copiar isso aqui, voltando aqui. Eu vou abrir um outro terminal aqui. Eu acho que eu não coloquei esses atalhos aqui. Então eu vou tentar por aqui, deve dar.
Deixa eu ver. Dá. E aí, nessa outra janelinha aqui, eu vou colar isso aqui que eu achei que eu tinha copiado, mas não copiei. Então, vamos lá. Eu tô na minha home, então mkdir.nvm, tá lá a pastinha. E aí eu tenho que colar isso aqui no meu, adicione isso aqui, que é esse trecho de código aqui todo, no seu .zshrc. Então, eu vou copiar isso aqui, vou dar um nano nisso aqui, que a gente abriu ele, eu vou lá no finalzinho dele, aqui no finalzinho dele eu vou copiar aqui, isso aqui, no caso, esse trecho aqui, e vou colar aqui, tá? E aí colando, vou só dar uma ajustada aqui, vou dar um Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair, beleza? Agora, eu vou dar um source nisso aqui de novo, aquele esquema, ou source, ou ponto, beleza? E aí, quando eu fizer isso aqui, a partir do momento que eu fizer isso aqui, eu já vou ter um nvm version, beleza? Se você quiser saber a versão. Mas o que eu quero, na verdade, é nvm install, se eu não me engano, é LTS, tá? No caso. Mas não deu certo isso aqui não. Mas deixa eu colocar nvm install, ou latest. Eu não vou ficar chutando aqui não. Node eu tenho certeza que ele vai instalar a última versão do Node para você, tá? Mas você pode dar um help, nvm -help ou -h, você vê lá o que é o comando que você vai digitar. A partir do momento que eu fiz isso aqui, ele já instalou o Node e ele já setou lá como default. Então se eu der node --version, você vai ver que eu tenho a versão 16.6.0 do Node, npm -version. Eu tenho a versão 7.19.1 do npm, beleza? Agora, a gente tem que instalar o pyenv, que eu não sei também de cor, mas vamos lá, vamos fazer isso aqui juntos e a gente aprende juntos também. Então, pyenv, aqui, brew update, né? A gente acabou de configurar, então não precisa, mas brew install pyenv, exatamente da mesma maneira. Então, brew install pyenv, beleza? E aí, tem uma coisinha aqui que a gente tem que fazer pra gente já configurar isso aqui, que é colocar um negócio no path aqui, que é basicamente... Você pode dar uma lida aqui, mas eu acho que eu lembro, que é um negócio de shins aqui, que é isso aqui, understanding shins. Tá vendo esse trechinho aqui, Deixa eu dar um zoom pra você ver melhor. Esse trechinho aqui, isso aqui até aqui, antes do 2 pontos. Pode até copiar os 2 pontos também, porque a gente vai precisar dele. Esse trecho que eu selecionei aqui, a gente vai adicionar isso aqui no nosso path também, beleza? Eu vou abrir um nano de novo com aqueles ESH e eu vou modificar o path. Tá vendo aqui, que tem até um exemplo, Tem um exemplo de como você faz alguma coisa para configurar o path. É isso que a gente vai fazer, mas a gente vai colocar esse negócio aqui do pyenv. Então eu vou lá embaixo de novo e eu vou falar assim, deixa eu só conferir no meu ali para já não fazer nada errado. Então export path, tá? Essa variável de ambiente é super importante em Mac e em Linux, tá? Então toma cuidado que você vai fazer aí. Eu vou dar um igual, vou colocar 2 aspas aqui, e aí aqui dentro eu vou colocar isso aqui, que é isso aqui. Deixa eu não sei por que motivo isso aqui veio, mas deixa eu copiar lá de novo. É isso aqui que eu quero, tá vendo? Deixa eu copiar, vou colar ali. Beleza? Então esse trechinho, agora eu tenho que voltar o meu path antigo, beleza? E aí o meu path antigo, ele tá na variável path, ok? Então o que a gente tem aqui, A gente tem aquela coisa ali, que é o shins lá, que é pra gente configurar aqui o pyenv, e depois disso aqui eu tenho 2 pontos, o path desse jeito aqui, tá? Então eu vou só dar um zoom para você conferir novamente o que eu tô fazendo. Eu tô pegando essa variável que já existe, tá vendo? Tô adicionando um negócio no começo dela e aí no final tô retornando o que já tinha nessa variável aqui, tá? Então eu vou dar um Ctrl O e Ctrl X para sair, beleza? Ctrl O para salvar e Ctrl X para sair. Agora, só pra gente garantir, e o negócio abriu um trem, não sei lá o que é isso, vou dar um exit, vou abrir de novo esse terminal. E a gente já tá acabando agora, é só isso mais que eu queria fazer. Então eu vou dar um echo no meu path, só para eu garantir que o meu path continua perfeito. Então, olha lá, dando um echo, você vai ver que não tem só aquilo que a gente adicionou antes, tem muito mais coisa, tá? Então isso aqui foi o que a gente adicionou antes. Agora, o que já tinha lá, NVM, tinham outras coisas aqui.
beleza? Então é importante que isso aqui se mantenha, senão você perde alguns comandos aí do seu sistema e outras coisas podem não funcionar corretamente. Beleza, então no pyenv a gente pode setar a versão. Então, pyenv install, vou colocar aqui, se você quiser conferir, se você quiser ver, eu não sei quais versões tem, pyenv install -L, se eu não me engano, ele vai listar as versões do Python que tem. Então tem muita coisa aqui, o que eu estou interessado são só nos números, ó, nesses números aqui, ó. Então, ó, a última versão do Python agora, que é a estável, né, seria a 3.9.6, mas eu tenho 3.10 também, tem 3.11 também, mas não são versões estáveis. Então eu vou colocar 3.9.6, então pyenv install 3.9.6. Beleza? E aí ele vai instalar o Python 3.9.6 e aí a gente vai configurar esse Python 3.9.6 como global aqui pra gente utilizar ele, tá? Neste momento, eu não sei se ele já... Quer ver? Deixa eu tentar abrir uma nova janela aqui desse terminal, só pra você ver que eu acho que ele não vai estar, ó. Se eu pegar, ó, Python --version, você vai ver que esse Python, que é o Python normal, comando, ele linka o Python 2. Se eu colocar Python 3 aqui, ele tá linkando o Python 3.8.2, o que não seria nada de ruim, porque essa versão do Python aqui já vai ter basicamente tudo que a gente tá utilizando. Mas se você quer utilizar a última versão mesmo do Python, aí você vai ter que esperar ele acabar aqui e você vai ter que configurar isso aqui como global. Pra gente acabar com isso aqui, que acabou de terminar aqui, vamos só conferir qual versão que tá. Continua tendo a versão 3.8.2. Por quê? A gente tem ainda que digitar também o pyenv, ao invés de install, você muda aqui para global. E aí você já configura lá o seu Python global aqui para a versão que você quiser, tá? Então voltando agora, tá na versão 3.8.2 ainda aqui, só fechar o terminal aqui, fechar aqui. E aí eu abrindo aqui novamente, em teoria, tá? Eu costumo passar vergonha com isso aqui, eu já devo ter a versão 3.9.6. Beleza? Então basicamente isso aqui que eu queria fazer com você. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava. Como eu te falei, eu não tenho muita experiência. Se você tiver dicas, compartilhe aí com todo mundo sobre a sua instalação e o seu ambiente no Mac aqui, tá? Porque eu tenho utilizado isso aqui há uns 2 meses no máximo. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e grande abraço!